Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o canal Escrita Criativa, meu nome é Thiago Novaes, sou escritor, professor de criação literária e hoje a gente vai falar sobre uma opção para o escritor que é o ghostwriting, ou a escrita fantasma. Do que se trata o ghostwriting? Vamos dizer, uma modalidade de escrita na qual você escreve o livro para uma pessoa e essa pessoa assina o livro, né? Esse livro torna-se dela, ela se torna autora, ela se torna o autor desse livro no seu lugar. Tiago, como assim? Como que isso funciona? Pois é, nem todo mundo sabe escrever, né? E no entanto, muita gente tem uma história para contar, muita gente quer escrever a história da sua própria vida, quer, vamos dizer, ensinar alguma coisa por meio também de exemplos, de episódios, ensinamentos, ou às vezes a pessoa quer, vamos dizer, escrever a história da própria família, né? Um registro que vai ficar para gerações futuras, para os descendentes, ou registrar, vamos dizer, determinado episódio muito importante. E aí ela contrata um ghostwriter, né? Ghostwriting é uma profissão, né? Um ofício dentro dos ofícios da escrita que muito bacana, eu acho muito interessante. Já trabalhei como ghostwriter e é um, vamos dizer, um ofício que paga muito bem, né? Então ele tem também essa vantagem, paga muito bem porque o outro que vai assinar o livro, não é você que vai assinar o livro, você vai escrever o livro para essa pessoa, né? Uma das minhas experiências, na verdade, mostrei a minha disponibilidade. Ou seja, eu deixei manifesta a minha disponibilidade para trabalhar nesse meio, ou seja, nesse gênero quase, né? E aí eu fui convidado por uma editora, né? Ela falou, olha, o negócio é o seguinte, tem uma pessoa que enfim, ela sempre publica com ghostwriting, uma pessoa que é uma pessoa muito conhecida, já tinha publicado outros livros, mas cada livro, essa pessoa, ou seja, queima um pouco a relação com o ghostwriter anterior e procura uma outra pessoa. Tiago, você banca isso? Você topa participar? Você topa esse trabalho? E eu topei, né? Fazer esse trabalho. Então, mais ou menos a nossa rotina de trabalho era basicamente um trabalho que se estendeu por vários meses. Eu ia na casa dessa pessoa 2 a 3 vezes por semana, entrevistava, conversávamos, eu fazia anotações, anotava, escrevia, registrava, voltava para casa e me punha a escrevia. E aí no fim de semana eu mandava esse texto produzido ao longo daquela semana para a pessoa e o texto voltava cheio de comentários, cheio de observações, né? E existe toda uma negociação, né? Olha, mas eu acho que tem uma coisa essencial, eu gosto desse tipo de trabalho e eu acredito que o autor ou autora do livro não sou eu mesmo, é a pessoa, porque o tom é dessa pessoa, a voz é dessa pessoa, né? Você como escritor e como escritora vão conseguir ou vão tentar o máximo possível se aproximar dessa voz, desse tom, as histórias, aquilo que essa pessoa tem para ensinar. É quase um trabalho de incorporação mesmo, né? E nesse caso específico, vamos dizer, é isso, eu era contratado para escrever, né? A pessoa não sabia escrever, né? Eu era contratado para organizar as ideias, organizar o pensamento, essa pessoa não sabia organizar o pensamento. Então, muitas vezes no capítulo 7, essa pessoa queria resgatar algo que ela já tinha dito no capítulo 2, ou seja, ela esquecia que ela tinha dito no capítulo 2, ou no capítulo 3, sei lá, enfim, eu estou dando um exemplo. A sugestão de título que essa pessoa deu para a obra era uma sugestão que eu achava que não ia funcionar de jeito algum, era ruim, assim, a sonoridade era péssima, tinha pouca sugestão de ambiguidade das palavras, ou seja, tinha pouca força. Então eu tive que ficar nessa negociação com o autor do livro, a meu ver, pelo bem do próprio autor, né? Ou seja, é interessante, é complicado, e eu acho que eu tenho na minha formação eu tenho a psicanálise, né? Eu sou formado em psicologia pela USP e trabalhei como psicanalista em consultório
E eu acho que e esse trabalho, vamos dizer, que me ajudou muito a trabalhar como ghost, ou seja, a escutar, vamos dizer, conseguir entender, às vezes até a estrutura da frase que essa pessoa usava nas palavras. Eu acho que teve um trabalho de pesquisa que eu gostei muito de fazer, que é ela, às vezes, contava uma história. Ela contava uma história, eu ia atrás dos fundamentos dessa história. Ela falou, então, eu me formei num lugar tal e tal. Eu ia ver fotografias desse lugar. Se eu pudesse, eu ia presencialmente nesse lugar, ia ver como funcionava, né? E descrevia esse lugar, os tijolos à vista da universidade tal, assim assado, que a pessoa ali falava, eu não te contei isso, como é que você sabe? Parece que sou eu, né? E aí, nossa, aí é aquela alegria, né? Aí você fala, pô, que legal, então era isso que eu queria, né? Eu queria poder aceder à tua experiência e lembrar de coisas que você não foi capaz de lembrar por meio da pesquisa, porque eu fui atrás e consegui construir um clima, consegui construir uma história, né? Para mim foi uma grande vitória. Agora, é uma situação surreal, né? Porque é isso, você abre mão, claro que você tem um contrato, é um contrato inclusive de confidencialidade que você tem que assinar, a pessoa até pode mencionar eventualmente o teu trabalho, mas você, né, dependendo do contrato, você nunca vai poder mencionar que trabalhou com ela nesse livro, nessa obra, né? E já me aconteceu de estar no carro dirigindo e ouvir o anúncio do lançamento do livro que eu tinha escrito. Ela era autora, mas eu tinha escrito, com aquele título que eu negociei, que eu briguei, que eu ganhei. Falei, putz, realmente, esse título tá ótimo. E eu vi na rádio a chamada, vai ter um lançamento, uma livraria tal, não sei o que, com presença do autor e tal. Eu não fui no lançamento, né? Acho que fazia parte dessa... Poderia ir, enfim, era uma questão, mas eu achei que, por bem que, sei lá, não era o caso, não fui convidado para o lançamento, né? E tudo bem, acho que é um pouco uma humildade que você tem que ter, uma entrega, e é isso, eu acho que é um trabalho de investigação muito interessante. Então, para quem se interessar, também indico para vocês uma entrevista, um bate-papo que eu tive no Vera com ghostwriters, com outros ghostwriters. O Vera Cruz tem uma revista chamada Revera, uma revista de criação literária. Então procurem no Google Thiago Novaes, meu Thiago não tem H, tá, pessoal? Thiago Novaes, Vera ou Revera e Ghostwriting, né? E vocês vão olhar lá um bate-papo que eu tive com a Gabriela Guerra, Renato Prelorenzo, teve um outro ghostwriter que também participou. Foi um papo muito interessante sobre essa profissão, que ela é super romanceada, né? Ela é uma profissão que apareceu o Polanski ficcionalizou sobre isso, sobre esse trabalho. Chico Buarque, em Budapeste, também ficcionalizou. E, de fato, eu acho que assim, é uma baita experiência. Se você tem vontade de fazer isso, eu não hesitaria. Eu ia trabalhar nesse sentido, tá bom? Bom, é isso. Um grande abraço. A gente se vê no próximo encontro. Até mais. Tchau.